Olá, vamos continuar falando de COBIT. Para auxiliar as organizações na implementação, o COBIT ele apresenta para a gente um modelo de referência, né? Nós falamos no nosso vídeo anterior sobre os princípios do COBIT e agora vamos nos aprofundar no modelo do COBIT, né? Então ele apresenta para a gente um modelo de referência dividido em dois domínios de processos principais, governança e gestão. Só para lembrar, a gestão, ela se diferencia da governança porque a gestão, eu estou pensando no hoje, estou pensando no agora, estou pensando na minha parte operacional. Quando eu falo de governança, eu estou pensando numa visão de futuro, né? Eu estou pensando no todo, eu estou pensando nas minhas estratégias. Então, quando a gente pensa que eu tenho as necessidades da minha parte interessada, que eu quero sempre, de alguma forma, entregar valor para ela. Eu quero entregar produtos, eu quero atingir os objetivos definidos por essa parte interessada. Então, quando a gente fala no modelo de governança apresentado pelo COBIT, ele apresenta dois domínios para a gente. Na verdade, ele apresenta um domínio de governança, né, que tem lá alguns processos, e ele apresenta um domínio de gestão para a gente. E dentro desse domínio de gestão, ele mostra lá 4 processos para a gente estar trabalhando, né? Então, ele tem um processo de planejamento, ele tem um processo de construção, ele tem um processo de entrega e ele tem um processo de monitoramento. Então, veja, a gente planeja, constrói, entrega e monitora. Faz todo sentido isso do ponto de vista operacional, não? Porque, na verdade, eu tenho que monitorar se tudo aquilo que eu planejei aconteceu. Se eu planejei, de alguma forma eu tenho que construir. Se eu construir, eu tenho que entregar para alguém. Essa é a lógica da coisa. Então, na realidade, a gente vai ver que do ponto de vista da gestão, eu consigo cobrir todo um processo aí da área de TI. Quando eu falo de governança, sempre que a gente fala de governança, a gente vai falar de avaliar, dirigir e monitorar. Então, na realidade, os processos são divididos para que a gente possa ter a percepção, então, do que cada um faz e como a gente vai fazer essa empresa ficar mais eficiente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de governança, né, sobre o domínio de governança, avaliar, dirigir e monitorar, né? Então, no processo de governança do COBIT, a ideia dele é a gente, então, assegurar o estabelecimento do framework de governança. Uma das atividades, como que eu implemento governança nessa organização? Né? Governança de TI. Como que eu vou assegurar a entrega de benefícios? Como eu vou assegurar a otimização dos riscos? Como eu vou assegurar a otimização dos recursos? E como eu vou assegurar a transparência para as partes interessadas? Porque as partes interessadas, elas não entendem de TI e nem têm que entender, mas elas entendem de atingimento de objetivo, elas entendem de cumprimento de orçamento, ela entende de cumprimento de lei. Então, ela quer saber, na realidade, se a organização, se a área de TI está indo bem ou mal. Se aquela organização, se ela está realmente fazendo tudo aquilo que todo mundo disse que deveria ser feito. É essa a ideia. Então, esse domínio, ele tem essas competências, ele tem essa obrigação. Assegurar que essas questões mais estratégicas sejam realmente realizadas pela organização, né? Quando a gente fala do domínio de gestão, o que a gente está falando é o seguinte: quando eu falo do domínio de planejar, lembra que eu falei, eu tenho um domínio, eu tenho um processo lá que é de planejar. Então, eu tenho lá, na realidade, ele se chama alinhar, planejar e organizar. Então, ele tem como competência gerenciar o nosso framework de gestão de TI. Como eu vou fazer a gestão dessa TI? Veja, eu não estou falando de governança, eu estou falando de gestão. Como eu vou gerenciar a estratégia definida pela minha governança, pela minha organização? Como eu vou gerenciar a minha arquitetura corporativa? Como eu vou gerenciar a inovação dessa organização? Por quê? Porque software, vamos falar até melhor, tecnologia muda. Essa organização, ela, às vezes, para atingir seu objetivo, né, muitas vezes, ela tem que inovar em processo, inovar em tecnologia, em métodos de trabalho. Como é que eu vou gerenciar o meu portfólio de serviço, meu portfólio de TI, né? Como eu vou gerenciar o orçamento e os custos da TI, como eu vou gerenciar o recurso humano, os relacionamentos, os acordos de níveis de serviço dessa TI.
Então, eu tenho toda uma linha aqui de planejamento e organização dessa TI, né? Como que eu vou gerenciar os fornecedores que fazem parte dessa TI, como eu vou gerenciar a qualidade, a entrega do trabalho, os riscos, a segurança, né? Então, a gente tem todo um domínio, né? Que ele vai falar da questão do planejamento e logo depois a gente vai ter que trabalhar no domínio de construção. Então, é construir, adquirir e implementar. O que esse domínio trata? Ele vai tratar de questões relacionadas ao gerenciamento de programas e projetos, né? Por quê? Porque para eu poder implementar tudo aquilo que eu planejei, eu preciso fazer um projeto para compreender como é que eu implemento essas coisas. Eu preciso definir requisitos, então eu vou gerenciar a definição de requisitos, gerenciar a identificação e construção de soluções novas para a minha organização ou soluções já em construções. Eu vou gerenciar a minha disponibilidade e a capacidade de TI dessa organização. Eu tenho que gerenciar a minha capacidade de mudança organizacional para atingir esses objetivos. Minhas mudanças dentro do meu processo operacional, né? Então, eu vou gerenciar mudanças, vou gerenciar o aceite e a transição dessas mudanças, gerenciar o conhecimento da minha área de TI, gerenciar os meus ativos, o meu ambiente, né, a minha configuração de TI. Para quê? Para que eu possa sempre saber se eu preciso fazer novas aquisições ou não. Por isso é que eu preciso gerenciar, porque às vezes eu preciso de mais espaço em servidor, mais unidade de fita, de disco, aumentar o meu data center, enfim, eu tenho que saber se eu estou planejando, em algum momento eu tenho que implementar e se eu vou implementar eu posso ter que adquirir. Bom, e aí a gente passa para o nosso outro domínio que é entregar, reparar e suportar. Então eu estou descendo no meu nível mais operacional. Lembra? Eu planejei, implementei e agora eu tenho que entregar alguma coisa para alguém. Quando eu penso em entregar alguma coisa, eu tenho que gerenciar as minhas operações de TI. Eu tenho que gerenciar as requisições de serviço e os meus incidentes, porque obviamente se eu tenho uma área operacional, ela dá problema. Dá problema, então eu tenho que gerenciar problema. Se dá problema, eu tenho que, né, ocorrer um incidente, então eu tenho que gerenciar incidente. Eu tenho que gerenciar a continuidade do meu negócio. Eu tenho que gerenciar os meus serviços de segurança. Eu tenho que gerenciar os controles de processo e de negócio. Então, na verdade, eu tenho que gerenciar tudo isso para que eu possa entregar um bom trabalho. E, na realidade, falando do nosso último domínio aqui, que é monitorar, avaliar e medir. Quando a gente pensa nesse domínio, a gente pensa que ele perpassa toda a nossa parte de gestão, então eu tenho que medir, avaliar, monitorar o desempenho e a conformidade, que a gente até já falou num outro anterior sobre a questão da conformidade e da auditoria, né? Eu tenho que monitorar, avaliar e medir o meu sistema de controle interno e a minha conformidade com os requisitos externos. Então, a gente pensa que aí eu estou falando de quê? Auditoria e compliance, né? Então, na realidade, a gente vê que o COBIT ele cobre grande parte dos nossos processos, desde o planejamento, né, até a minha entrega, a minha implementação, a minha entrega e o meu monitoramento com a conformidade e auditoria, além dele proporcionar para a gente um framework que ele vai falar da governança. Eu falei no nosso outro encontro sobre o modelo de capacidade, então ele apresenta lá, né, vários estágios, ele vai do 0 ao 5, 0 é inexistente, o 5 é otimizado. Então, a gente tem vários modelos de maturidade. Dentro desse modelo, ele faz um relacionamento dos processos cabíveis em cada modelo e como que a gente pode fazer para ver a maturidade dessa organização. E aí, eu posso fazer uma análise da minha organização, ter uma percepção em qual nível de capacidade de processo que eu me encontro, que a minha organização se encontra, e aí eu posso buscar, dentro das sugestões do COBIT, qual a melhor forma de eu chegar no atingimento dos objetivos, pensando na melhoria contínua, né? E em toda a governança, como que eu posso fazer para implementar isso na minha organização e eu melhorar a minha organização, né? Eu conseguir fazer com que a organização seja uma organização exitosa da melhor forma possível, sempre lembrando que quando a gente fala de governança, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de eficiência, de eficácia, né? De ética. Então, tudo isso já está dentro do COBIT. E como ele é voltado para a área de TI, a gente consegue trabalhar de uma forma muito melhor, né? Ele já traz processos para a gente, ele já traz uma série de indicadores já pré-determinados lá que podem ser adaptados às organizações, então ele facilita muito o trabalho. Então ele é uma ferramenta bastante importante e bastante poderosa para auxiliar as organizações no atingimento dessa boa governança de TI.
ok? Então, muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.